Convap. Você fazia o que lá? Na Convap eu era auxiliar de contabilidade. É mesmo? Trabalhava na contabilidade subsidiárias. Ali foi um aprendizado também, foi logo após a morte do meu pai, Sim. foi um aprendizado de primeira. Tinha lá o Zé Gilberto, ele virou e falou assim pra mim, quando eu fui fazer a entrevista com ele: você já trabalhou em contabilidade? Eu falei, não. Ele virou, então você está contratado. Eu quero é você. Aí eu falei, Você entendia algo de contabilidade? nunca tinha entrado numa contabilidade. Aí eu falei, mas por quê? Aí, ao longo da gente conversar e tudo, ele virou um dia pra mim e falou assim: Marcelo, te trouxe aqui pra subsidiária porque você não conhece nada. Você vai ser moldado pra ser um auxiliar de contabilidade. Não quero clichês. Eu quero pessoas com vontade de trabalhar. Aí ele virou e falou assim: você sabe por quê? Tinha a tal da gelatina. Você sabia que os livros caixa era feito na gelatina? Você não conhece gelatina. Não, não Você não conheço. sabe. Gelatina é o seguinte: você passa água, tem tipo, você colocava na máquina, tipo um stencil, deixava ela ali durante 5 minutos e transpunha o que estava ali na gelatina pro livro caixa. É tipo como se fosse passar no mimeógrafo. Um mimeógrafo. Aí você Grande punha. época, hein? Eu acho que nenhum auxiliar de contabilidade novo que trabalha conhece como é que faz uma gelatina. E ali, eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 50 empresas da Convap, que a Convap tinha ações sem fazer. Eu cheguei lá em janeiro, Você de auxiliar de auxiliar de contabilidade. contabilidade, ele virou e falou assim: a sala é toda sua. Você tem até março para você colocar tudo em dia. Eu falei, não, como é que eu vou fazer? E você só usava uma vez. A gelatina você só usava uma vez. Você tinha que usar ela uma vez, descansar ela 24 horas, por quê? Para a tinta sumir dali, porque senão ela borrava a próxima. Tinha 30 só peças. Então quer dizer, eu podia fazer 30 folhas por dia, Sem perda. sem perda. Se tivesse perda, não teria como cobrir. Não. Eita. Então falei, puxa vida, 30 folhas por dia. Você aprendeu isso, você só organizava isso para as Não, pessoas eu produzirem? aprendi a fazer. A gelatina você tem que aprender. Porque, por exemplo, você não pode chegar apenas e colocar ela em cima. Você não pode deixar ela enrugar, você não pode deixar ela entortar, você não pode deixar Você ela... praticamente fazia o papel. Ué. Então, o que estava ali naquele papel, se você fizesse ela uma vez e perdesse, acabou, o serviço você tinha que refazer. E tinha que buscar a assinatura das pessoas, porque era tudo assinado no papel. Então, olha o trabalho que tinha. Você tinha que voltar na máquina, refazer tudo, ir atrás das assinaturas e refazer o trabalho. Isso demorava mais ou menos 4, 5 dias para você fazer. Aí eu falo, então tem que fazer com muito cuidado, tem que fazer com muita determinação. E aí eu comecei a fazer as 30 por dia. Todo dia eu fazia 30. O pessoal, o Marcelo tá fazendo e com o tempo você vai ganhando mais agilidade. Aí que eu virei para ele e falei, Zé Gilberto, eu preciso de mais gelatina. Aí ele virou e falou assim, agora você está entendendo o que eu preciso. Você vai aumentar então a sua capacidade de trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, não chega agora, demora 15 dias para chegar. Mas Você começou trabalhando com mínimo, sem perda, ganhou confiança, aprendeu a fazer o serviço, mostrou pro Zé Gilberto que você era capaz de dobrar a sua produção sem perda e ele te deu esse voto de confiança. Deu o voto de confiança e falou assim, agora, Marcelo, nós vamos fazer mais. E quando chegou em abril, que tinha que levar tudo para receber, a gente tinha que levar todos os livros, eram uns livros quase desse tamanho assim, ó. A gente tinha que levar tudo para junta comercial para autenticar. Para contabilidade. Para contabilidade. E assim... Os cadernos que eram feitos de gelatina. Isso, era tudo feito nos livros. E você tinha que tomar o maior cuidado, porque uma folha você tinha que justificar para junta comercial porque que ela não estava preenchida. E eu assim, maior medo, nunca tinha trabalhado e... Com medo de não ser aprovado. Não ser aprovado. E eu estava em período de experiência ainda. Eu falei, não, responsabilidade dobrada. E ali, a contabilidade foi começando a fluir.
E eu saí desse período da Convap, da subsidiária, com informatizada nos livros de contabilidade. Aonde que a gente pegava, mandava para o CPD da Convap. CPD. CPD. Que palavra, hein? Explica pra galera, porque hoje em dia acho que nem existe mais CPD. Ou existe ainda? Não, o que eu tenho hoje é TI. TI. CPD era o Centro de Processamento de Dados. Acho que muitas pessoas nem lembram mais do CPD. Não, pra falar, porque ninguém sabe o que é um CPD. É de uma época bem antiga, hoje é TI, né? Hoje é TI. O Departamento de Informática. Departamento de Informática. O CPD era onde você fazia os computadores de um modo geral, onde todo mundo imprimia. Tinha aquelas impressoras grandonas, e ali você deixava com o pessoal colocava com os discos, esses discos pequenininhos, de 1/4, e ali você ia colocando. Não existia pendrive nessa época, era disco de 1/4, aqueles discos pequenininhos, você colocava ali, tinha mais ou menos na contabilidade subsidiária, uns 500 a 600 discos desse, que a gente levava. Num ano, você ia colocando ali, num dia você fazia 10, 15 discos de uma vez só. Você copiava, enchia, você colocava, aí você tinha que mandar tudo certinho, esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque você não podia colocar o 1 e pôr o 3. Você tinha que pôr o 2. Senão o arquivo você tinha que voltar e fazer tudo de novo. Era um trabalho artesanal. Exatamente. E isso ia dando experiência, o pessoal ia fazendo, aí que começou a surgir as interligações de rede, né? Aonde que você já mandava, a hora que você tinha as empresas, igual a Convap tinha em Vespasiano, tinha um centro em Vespasiano, e tinha o prédio dela na Prudente de Moraes, da qual teve uma chuva lá que entrou água para dentro do prédio todinho na Prudente de Moraes. E perdeu o documento a rodo, porque o arquivo geral era no subsolo. E perdeu muito documento, e Receita Federal em cima. E a gente... O CPD não é igual os dados de hoje, que é alojado na nuvem, né? Na nuvem. Não era um disquete. Os disquetes tudo lá embaixo. Tinha os tipo Logjet, né? Logjet. As empresas que guardam os arquivos e tal. Hoje em dia todo mundo coloca numa nuvem. Mas antigamente não, né? Tinha empresa especializada, parece que guardava. Encheu, deu enchente. Perdeu as caixas com todo aquele material arquivado. Aí como é que faz? Como que fazia, né? E a maioria dos materiais era feito com tipo um projetor. Você passava ali, por exemplo, e gravava numa fita. Fita. Que isso? Era um trabalho assim. Você ia colocando, ia fazendo, ia colocando, ia fazendo. E quando você queria tirar xerox, você pegava a fita e passava ali, era tipo um filme. Você ia na manivela, tipo um filme. Então isso tudo te leva ao antes, durante e depois. Você fica... São coisas que a gente não esquece. E hoje ninguém sabe. Como que teve a evolução? Porque eu fico escutando essas histórias assim. E aí uma vez a gente teve uma reunião lá no Coisa. E foram... Antes da gente trocar de empresa, e o nosso MacGyver, o Flaviano Costa Borges, ele era um dos primeiros funcionários lá da antiga empresa, que é a Filma Vídeo, né? Grande abraço para turma da Filma Vídeo. Essa rapaziada show de bola. E ele começou a contar uns casos lá, eu falei, ele deve estar falando mentira. Da forma que eles filmavam antigamente, o peso que eles carregavam, equipamento assim, pesadíssimo. Eu falei, meu Deus. E aí a gente fica vendo a evolução hoje. Hoje tem o tal do gimbal, hoje tem câmera, hoje tem isso aqui, né? Que é o celular que tem uma resolução maravilhosa. Então, escutando essa história, fazer um caderno de gelatina, CPD... Como que a evolução do mundo, nós estamos aí com a inteligência artificial, né? Que tá aí, já bateu na porta da galera. Hoje em dia você faz um pedido para a inteligência artificial, uma frase, te dá. Uma música, faz. Então assim, como que essa evolução foi benéfica e também trouxe coisas que não foi tão benéficas, né? O desemprego. Porque muito da tecnologia desempregou muita gente. Você sabe, nessa época sua aí, de fazer o gelatina e tudo, você trabalhou em empresa que tinha, vou chutar, 500 funcionários, 600, 1000. Hoje tem empresa que tem a metade disso, com muitos robôs, com muitas tecnologias. Então eu fico escutando essa história, eu fico assim,
Meu Deus, cada dia mais. Nós estamos aqui hoje nesse podcast com câmeras e tudo, mas daqui um dia vai ter um só. Um touch aqui, imaginar, me tocar, falar. Que coisa, né? São evoluções. A evolução também veio acompanhada, mas nós brasileiros, não estamos acostumados a empreender. Esse que é o problema. Nós não fomos ensinados a empreender. E isso tudo gera um transtorno. Por quê? A minha geração, que é a geração dos anos 70, ela não sabe fazer isso. A geração dos anos 60, eles não foram preparados para poder empreender. Para poder empreender, está na geração dos anos 2000 para frente. Então é esse que tem a dificuldade. O mercado de trabalho hoje, ele é perverso. Uhum. Porque quando você chega aos 42 anos, ele te isola. Você não sabe. Então como é que você vai sobreviver? Como é que você vai empreender sem capital? Como é que você vai empreender sem saber? Como é que você vai começar do zero? Todo mundo fala assim, vamos furar a bolha. Mas como é que você vai furar a bolha se você não foi preparado para furar a bolha? É isso que muitos não sabem. Muitos não têm essa noção para poder andar, para poder conquistar. O empreendedorismo é muito difícil. Você empreender é muito difícil. Você levar a sua ideia é muito complicado. Porque envolve muitas situações, envolve muito trabalho e muita dedicação. Você tem que ser dedicado. E tem mais.